amigas! Hoje o nosso vídeo vai ser sobre meditação. Nós temos falado aí sobre uma vida de meditação que te conduz a ouvir a voz de Deus, a conseguir discernir e perceber aquilo que Deus está querendo falar com você através da meditação. Então hoje o nosso vídeo vai ser sobre meditação. Então bora para nossa meditação de hoje. Estou muito animada. Primeiro vídeo sobre meditação aqui nesse canal, então bora lá! No livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 1 ao 4, que nós vamos meditar hoje. Então já pega aí a sua Bíblia, caderno, eu tenho meu caderninho aqui, eu sempre gosto de anotar aqui, o que eu meditei no dia. Então pega o seu caderninho, pega a caneta, eu tenho alguma... O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia lhe ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Vamos lá para a nossa meditação hoje. Gente, eu faço a leitura, igual a gente fez a leitura agora, Minha Bíblia tá aqui atrás, deixa eu pegar. A gente fez a leitura agora, e aí, se você leu e não conseguiu entender o que o Senhor tá falando, ou não conseguiu entender a história, alguma coisa do tipo, lê de novo, lê com mais calma, lê versículo por versículo, sabe? O negócio é a sua mente começar a entender de que você tá entrando num ambiente diferente, sabe? Porque hoje são tantas coisas, a cabeça tá tão cheia, que às vezes a gente tem dificuldade em parar e em focar em alguma coisa. Então, fizemos a leitura. Agora aí, para uns minutinhos, vamos respirar. Peço, Senhor, a pressão do nosso coração agora. Senhor, som do nosso coração. Amém. Agora sim, mais tranquila, em paz. Agora eu não coloquei, mas normalmente eu coloco uma musiquinha assim, de fundo, bem baixinho. A gente vai começar a meditar agora. A gente lê o texto, a gente entendeu o texto. E aí, pra ficar mais fácil, você vai anotar aí essa pergunta, que vai ser a pergunta que você vai anotar no seu caderno e você vai responder ela. Eu anoto aqui. O que Deus está revelando sobre ele nesses 4 versículos que você leu. Então a gente leu 4 versículos. E dentro desses 4 versículos, o que Deus está falando, revelando sobre ele? Para e pensa aí. O que Deus está revelando sobre ele nesse versículo? A primeira coisa que eu consigo identificar aqui, de que Deus está revelando sobre ele, é de que ele se comunica. Olha como é que é as coisas. Ele se comunica com seus filhos, porque o primeiro versículo já começa assim: o Senhor disse a Abraão. Então o Senhor conversou, o Senhor se comunicou a Abraão. Então, o que eu entendo sobre Deus? O que Deus está revelando sobre ele nesse texto? De que ele é um Deus que se comunica, e ele comunica com seus filhos. O que também isso revela sobre o Senhor? De que mesmo que as coisas sejam novas pra gente, pra ele não é, sabe? Porque o lugar onde ele tinha falado para Abraão ir era novo para Abraão, mas para Deus não, sabe? Deus já tinha ido lá, Deus já estava lá. Deus daí ele continua falando com Abraão e faz uma promessa: olha, Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, farei de você uma grande nação, sabe? Então assim, o Senhor, ele tem já tudo planejado. E eu vejo o cuidado de Deus, com a gente, sabe? Eu vejo o cuidado de Deus quando Deus chama os seus filhos, Porque aqui a gente vê o Senhor chamando Abraão, mas também fazendo uma promessa. Então, quando Deus nos chama, nos convida a fazer parte de algo, para a glória do nome dele, ele já tem tudo planejado e nada foge, do controle do Senhor. Nada foge da ordem de que o Senhor já planejou. Então, Deus já tinha planejado tudo antes de convidar Abraão a fazer parte, Então, quando ele comunica isso com Abraão, ele já tem, tipo assim: Abraão, sai, Eu sei que é difícil esse convite, essa ordem do Senhor para ele, mas, Abraão, acredite, confie de que eu tô te chamando, mas eu vou te capacitar no meio desse caminho, eu vou fazer o que precisa ser feito, não se preocupe, sabe? Somente obedeça, Confie nessa direção, Você tá ouvindo isso, é do Senhor. Então eu fico assim com meu coração bem aquecido e também tranquilo quando eu ouço isso do Senhor. No versículo 4, eu fico maravilhada de ver Abraão respondendo aquilo que ele ouviu do Senhor, porque diz assim no versículo 4, que partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Então Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão ouviu a direção de Deus e obedeceu. Porque, gente, é muito louco de que Deus não tinha falado para Abraão qual seria o lugar por onde que Abraão ia passar, quais seriam as dificuldades no meio desse caminho, mas Abraão, só de ter ouvido a voz de Deus e saber que foi Deus que chamou ele obedeceu e foi. E Abraão, gente, ele poderia ter todas as desculpas, porque ele tinha 75 anos quando Deus falou isso com ele.
Olha a idade que Abraão já estava. Ele poderia falar, Senhor, eu estou muito velho. Senhor, várias desculpas, né? Que muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós ouvimos a voz de Deus para algo e esse algo é muito diferente, nos assusta um pouco, nos dá um pouco de medo, a gente começa a colocar vários obstáculos. Mas se você tem ouvido a voz do Senhor e tem entendido de que é a vontade dele para você, por que não obedecer? E as outras coisas, as dificuldades, as coisas que podem acontecer nesse caminho, entenda, o Senhor, ele já sabia disso. E ele vai com a gente, da mesma forma que ele foi com Abraão nesse caminho, sabe? Então você vai pegar o seu caderno e vai anotar. Ainda que enquanto você está anotando, é o Espírito de Deus que está colocando no seu coração essas palavras. Não tenha dúvida disso, beleza? Então a gente vai para a próxima pergunta, que a gente também vai anotar no nosso momento de meditação. O que Deus está falando no seu coração hoje, a partir dessa palavra? Você leu essa palavra, você entendeu o que Deus está revelando sobre ele nessa palavra, mas o que ele tem falado no seu coração hoje através dessa palavra? No meu coração, o Senhor falou muito forte sobre essa permanência na obediência, de que mesmo sem eu enxergar os próximos passos, eu preciso continuar obedecendo, de que Ele que me chamou, então eu tenho que ter convicção, né, de que eu ouvi a voz dele, de que foi Ele que me chamou, assim como Abraão teve essa convicção, né, e não teve dúvida de que era a voz do Senhor, ele falando com ele, e ele foi. Então o Senhor trouxe muito isso no meu coração, sabe? Então você vai anotar aí no seu caderno aquilo que Deus está falando com você hoje, no seu coração hoje, através dessa palavra. Amém? E aí a gente vai para o último passo, diante disso tudo que o Senhor tem comunicado com você hoje, através do seu período de meditação. Como você vai responder ao Senhor hoje? Você entendeu o que Deus revelou sobre Ele na palavra? Você entendeu o que Deus está falando no seu coração hoje, através dessa palavra? E como você vai responder a isso? Com coisas concretas. Tipo assim, eu entendi que, nessa palavra que eu preciso confiar mais no Senhor. Então, como eu vou confiar no Senhor? Eu vou parar de dar ouvido a outras vozes. Eu vou parar de ficar ouvindo pessoas ou coisas que estão falando ao contrário daquilo que Deus está falando comigo, sabe? Hoje. E para finalizar, você vai fazer uma oração sincera ao Senhor, tá? E coloquem a data. É muito importante. Coloquem a data da meditação de vocês. Porque futuramente você vai, nossa, eu tô vivendo algo que eu orei lá atrás. E foi no dia tal e tal que eu orei isso e hoje eu tô colhendo o fruto disso. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, esse período de meditação, né? Que foi bem curtinho aqui. Da próxima vez a gente vai fazer um mais longuinho assim, mais elaborado. Hoje eu queria fazer mais para ajudar mesmo vocês a iniciar ou fazer uma meditação da forma que você consiga enxergar assim Deus falando com você. E pode ter certeza, cada coisa que você anotar aí, depois que você acabar de fazer sua meditação, leia novamente tudo que você escreveu e leia como o Senhor está falando comigo hoje. E guarda bem assim no seu coração a palavra, o texto que o Senhor falou e medite nela dia e noite, dia e noite. Tenho certeza que vai ser muito mais fácil depois você entender aquilo que o Senhor tem comunicado com você no decorrer do dia, das semanas, dos meses. Espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aí o seu like. Compartilhe com alguém que precisa, né, ouvir essa meditação, essa palavra e também entender um pouco do que é meditar na palavra do Senhor. Espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau!